pessoal, hoje eu quero demonstrar para vocês uma ferramenta interna que nós temos chamada DebTools, tá? Então essa ferramenta aqui, nós utilizamos ela para fazer cadastro de tarefa, cadastros de relatório de requisito, verificações internas de informações do sistema, como por exemplo as versões em que o cliente está, algumas informações de layouts de banco que o sistema disponibiliza hoje. Então é uma ferramenta de uso interno para fazer algumas verificações internas quanto à atualização do sistema, as tarefas em si, relatórios de requisitos, dados do cliente, licenças, tá? Então, eu vou demonstrar as funções dela e como cadastrar uma tarefa, as informações necessárias para cadastrar um relatório de requisito, o que é importante com esses dados aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai checar aqui seria os cadastros, tá? Então, aqui em menu, cadastros, eu tenho aqui tarefas, releases, clientes, grupos, usuários, equipes, tem todas essas opções aqui. Algumas delas são apenas cadastros, que vão fazer parte para a composição da tarefa, para a composição do relatório de requisito, tá? Então, como, por exemplo, grupos, tá? Então, aqui já está determinado os grupos já que possuem para eu fazer o cadastro de uma tarefa. Então, tem o grupo Ciger, grupo DBEX, grupo de RH. Aqui antes tem DBEX e RH, gente, porque antes o RH era separado, tá? Mas hoje o RH está atrelado dentro do DBEX. Então, se eu for fazer uma tarefa da folha de pagamento, eu coloco o DBEX mesmo, porque o RH está inserido dentro do executável DBEX, tá? Se for uma tarefa relacionada ao dashboard, tem o grupo próprio de dashboard, de DBEX Mail, DBEX Web, fora todas as outras, a opção outros, tá? Se a tarefa que eu vou cadastrar não se refere a nenhuma dessas opções, eu utilizo a opção outros, tá? Então, mais cadastros. Cadastros de projeto, tá? Que já está definido os projetos aqui, projeto interno, projeto DBEX Web, então já tá. Então, na verdade, eu não tenho que vir aqui e cadastrar nada, tá? Só estou demonstrando para vocês os módulos, os pré-cadastros que tem que ter para que eu consiga chegar ao cadastro da tarefa e relatório de requisito, tá? Então, são funções que eu preciso determinar lá na minha tarefa. Então, já tem os módulos aqui já cadastrados, tá? E que eu só vou fazer a vinculação deles, tá? Só estou mostrando aonde que fica cada um deles, ok? Aqui no cadastro, então, é onde eu vou cadastrar a minha tarefa e o meu relatório de requisito, ok? Também os outros cadastros, eu não vou entrar em cada um deles, é apenas cadastros para fazer a composição, como eu já disse, de tarefas, tá certo? O que mais aqui é interessante que eu posso utilizar no meu dia a dia? Clientes. Então, aqui nos clientes ele vai mostrar para mim o cadastro dos clientes. Não é aqui que eu insiro o cliente, tá, gente? Então, aqui vai ter um banco de dados que pega direto do banco da Zucchetti. Então, todos os clientes que estão cadastrados como clientes da Zucchetti, né? Nossos clientes estão aqui com o CNPJ, com os dados para contato, tá? Além daqui, eu consigo consultar os clientes também na ferramenta de follow-up. Então, aqui no follow-up tem o cadastro mesmo, a tela de cadastro de empresa de cada cliente nosso. Então, aqui eu tenho o CNPJ, eu tenho os dados fiscais, eu tenho o endereço, eu tenho o telefone. Eu posso clicar aqui na fichinha que ele vai abrir exatamente a telinha da fichinha de cadastro de empresas, que a gente está acostumado lá no Ciger. Então, é a mesma coisa, o mesmo histórico, a mesma tela com os dados da informação do cliente, tá? Então, eu posso acessar também os dados do cliente aqui no follow-up. Outra opção importante aqui no cadastro são os releases. Então, aqui fica o cadastro dos releases do sistema. Ele coloca o release que está, a data em que foi iniciada esse release, o projeto e a informação importante para nós, que é liberado, se está liberado sim ou não. E se não está, qual é a previsão de liberação deste release.
tá? Então, quando a gente vai falar para o cliente, qual que é a última versão, qual a última versão que está liberada, sempre eu tenho que observar esse campo de liberado, tá? Então, qual que eles estão atualizando no momento. Então, eu tenho várias versões aqui, ó, que não está liberada, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, sempre tem que checar qual é a versão que pode estar no cliente. Sempre a que está liberada como sim, tá? E a data da liberação. Ele vai demonstrar aqui, ok? Aqui embaixo, no grid de baixo, vai aparecer todas as tarefas que estão relacionadas àquele release, tá? Ó, então, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai mostrando as tarefas que foram liberadas, seja tarefas de correção, tarefas de necessidade, vai mostrando aqui abaixo quais são as tarefas que foram liberadas neste release, tá? Para possível consulta. Cadastro de relatório de requisito. Então, o cadastro de relatório de requisito, o cadastro de tarefa, podemos dizer que 80% aí pelo menos da nossa demanda do suporte vai ser está relacionado através de um saque. Então, eu recebo um saque em que é uma tarefa de defeito. Então, eu vou lá e cadastro uma tarefa. Ou eu posso receber um saque em que o cliente está solicitando uma melhoria no sistema, tá? Algo novo, o sistema não faz aquilo e ele quer que faça, ou é uma melhoria bacana, que às vezes a gente acha que isso daqui vai ser legal, então eu vou ter que abrir um relatório de requisito solicitando essa melhoria para passar para análise de viabilidade, tá? Então, aonde eu cadastro esse relatório de requisito? Eu cadastro aqui no DevTools, em cadastros, relatório de requisitos, tá? Então, aqui na tela de relatório de requisitos, vai ter o número do requisito, o cliente, a data que foi inserida, quem vai ser responsável pela análise, se está em análise, se está em orçamento, se foi aprovado, se foi reprovado, o status vai demonstrar ela, se tem alguma coisa anexada, né, algum documento, alguma imagem, então eu tenho tudo aqui. E no grid de baixo tem o resumo do que ela está solicitando de melhoria, ok? Quando tem uma tarefa que já tem um relatório de requisito que já foi aprovado e já foi cadastrado uma tarefa, veja que aqui do lado direito da tela, ele vai aparecer a tarefa que está amarrada a este relatório de requisito. Tá? Então, eu consigo fazer um controle por aqui também, para eu ver qual que é a tarefa relacionada a este relatório de requisito. Eu consigo verificar aqui. Demonstra quantas horas que será apontadas, né, para este desenvolvimento e tudo mais. Como que eu faço para inserir um relatório de requisito? Então, eu vou vir aqui, sempre no botão incluir, tá? A data de hoje, o meu cliente, eu vou colocar aqui Zucat. O projeto DBEX, o projeto interno, o projeto DBEX, né? Porque vamos lá, veio do sistema industrial, sistema contábil, tá? DBEX. A customização pode ser a customização e a melhoria, nossa. Customização de implantação é a melhoria, mas o cliente ainda está em implantação ou em implantação. Tá? Então, ele está ainda no projeto de implantação. Então, eu escolho o tipo, o responsável, quem está cadastrando, no caso sou eu, então, Paula. O resumo, então tem que tomar cuidado com o resumo. O resumo aqui vai aparecer, o que você descrever no resumo, vai aparecer em um relatório para o cliente estar acompanhando isso, tá? Então, o resumo é um breve resumo mesmo, não é para você destacar todos os pontos aqui no resumo, tá? Então, eu vou colocar aqui, a melhoria na entrega do SPED fiscal. E aqui, beleza, se quiser colocar alguma observação, pode colocar. Vou cadastrar.
Eu não vou confirmar, porque senão porque o código ele é gerado automático, então ele vai pegar um código mesmo, sendo que depois não vai ser utilizado, tá? Cadastrei ele aqui, ele vai cadastrar essa parte aqui de cima, tá? Depois eu vou vir aqui, dar um incluir, para eu cadastrar a descrição. Aí sim, na descrição, eu vou detalhar tudo que eu quiser sobre a melhoria, tá? O porquê dessa melhoria, a importância de estar realizando essa melhoria, o que isso daí vai ajudar. Então, o que o cliente deseja fazer, a automatização do processo. Então, eu vou detalhar o máximo aqui, tá? Esse item aqui eu sempre vou indicar o saque. Então, esse relatório deu origem a qual saque? Qual que é o saque original? Vou colocar o saque, a horas eu não coloco, porque a horas vai ser análise de viabilidade, que depois da análise, se vai aprovar ou não, vai determinar quantas horas que vai ser gasta para fazer esse desenvolvimento, é eles que eu vou colocar, tá? Depois que coloquei a descrição, vou confirmar, então dele vai ficar exatamente assim, com o cabeçalho aqui em cima, aqui embaixo a descrição relacionada ao saque, e aqui eu posso incluir o meu documento. Então, se eu fiz um documento por escrito, se eu fiz um Word com o passo a passo do que o cliente quer, eu coloquei os prints, tudo certinho, eu venho e faço a inclusão da imagem aqui para anexar, para ajudar no entendimento e ter uma melhor visão dessa melhoria aí para o cliente, tá? Então, daí, quem vai vir aqui é a Regiane que faz a análise, tá? Então, daí a Regiane olha aqui, vê a sua descrição, vê o documento que você fez e ela consegue, a partir daí, ter um parâmetro geral aí do que o cliente deseja e fazer a análise. Ah, é positivo, ou não, é legal fazer ou não é, tá? Aí aqui ela vai fazer, se foi aprovado, vai gerar custo? Se não for gerar, ele já vai para cadastra a tarefa e já segue, ou não, vai gerar orçamento, então passa esse orçamento para o cliente vai ter que aprovar ou não. Se não aprova, ele é reprovado. Se aprova, ele já é dado andamento, né, para cadastrar a tarefa para o desenvolvimento, tá? Então, aqui são os filtros da tela, que eu posso filtrar todos os status, só quem está pendente, os projetos aqui também, certo? Aqui eu consigo aprovar ou reprovar um relatório de requisito também, tá? Mas isso daqui, quem vai mais utilizar é, claro, que é a análise de viabilidade, né? Que vai analisar e ver se vai ser aprovado ou reprovado, tudo mais, tá? Essa é a tela de relatório de requisito. Quando eu vou cadastrar uma tarefa atrelada a um relatório de requisito, então eu preciso primeiro cadastrar o meu relatório de requisito para depois cadastrar a minha tarefa vinculando esse relatório de requisito, tá? Por isso que eu demonstrei aqui primeiro o relatório de requisito. Agora vamos à tarefa. Então, cadastro, tarefas. Então, a tela principal vai mostrar todas as tarefas que estão pendentes. Então, ele tem o pré-filtro aqui de pendentes, tá? Aqui na tela acima, eu posso fazer os filtros por projeto, por executante, o status, se eu quero ver todos, se eu quero ver só os novos, se eu quero o que está ainda a fazer, se os que estão para testar. Posso fazer filtro dos responsáveis, se eu quero ver só os responsáveis por mim, por exemplo, tá? Todos. Ele vai fazendo filtro, ele vai trazer só todos os status que estão como eu responsável, tá? Voltar como pendente. Posso fazer o filtro por equipes, por módulos, por clientes, por tipo, por prioridade. Então, são filtros que facilitam a visualização, né? Porque todo mundo aqui, não só o suporte, usa essa tela de tarefas, tá? A programação, ela pega as tarefas mediante isso. Eles também cadastram, a implantação também cadastra, né? Os consultores também cadastram, certo? Então, esse daqui, como eu falei, é um programa de uso interno que todo mundo utiliza essa ferramenta, tá certo? Ele é separado por dois gridzinhos aqui. Então, o primeiro grid é o cabeçalho, onde ele determina o número da tarefa, a sinopse, né? O status, se está a fazer,
se está em progresso significa que o programador está mexendo nela, se está parado por algum motivo, está esperando algum retorno do cliente, ou ele teve que parar para iniciar um projeto um pouco mais urgente. Então, tem tudo aqui as informações, tá? A hora que está para fazer, tem lá a previsão de entrega, quanto que ele vai poder entregar mediante a urgência ou não, ele traz aqui a data de previsão de entrega para você, por exemplo, se quiser posicionar o cliente, tá? O build, o módulo que está de acordo com o que foi cadastrado, ok? Aqui tem as abas de descrição, então o resumo, a mesma coisa na tarefa. O resumo que tem lá no relatório de requisito, eu vou colocar um breve resumo do processo, não é para detalhar todo ele aqui no resumo, porque o resumo é o que vai ser demonstrado nos relatórios lá para o cliente. Então, quando o cliente quiser verificar como que está a tarefa dele, o que vai ser demonstrado lá para ele? Vai ser demonstrado o que está escrito aqui no resumo, tá? Então, se eu colocar tudo isso daqui para o cliente, ele muitas vezes nem vai entender, né? Porque isso daqui é conversa, você explicando para o programador qual é o problema. Então, você já fez uma pré-análise. Então, você detalha melhor. Às vezes, o cliente não vai entender o que você está querendo passar nessas informações. Por isso que teve essa quebra. Então, o resumo, mero resumo, pequenas informações, mas que falem, né? Não um resumo aí que não diz nada. Não, tem que ser um resumo coerente, tá? E o detalhe, o passo a passo, você vai fazer no detalhe, tá? A aba anexo, você vai colocar todos os anexos, documentação que você tem, às vezes layout que você tem, você vai colocar todas aqui, notas explicativas que você colocou, que você fez, tá? Motivo de reprovação, vai ser descrito algo aqui só se a sua tarefa for reprovada. Aí, a hora que for reprovada, ele vai dizer o motivo. O motivo foi em duplicidade, ou não havia necessidade de cadastrar a tarefa, porque era só fazer isso, isso e isso. Não sei. Daí, se eu faço a reprovação, vai ter aqui, eu tenho que descrever o motivo pelo qual estou reprovando, tá? Comentários, eu posso aqui, depois que eu cadastrei tarefa, eu posso colocar comentários nela, né? Então, por exemplo, vamos ver se tem alguma aqui com comentário. A fazer pode ser que fique um pouco mais difícil de ter, mas, por exemplo, para testar. Então, tá aqui, fica os comentários do que você escreveu, né? O que você foi falado, conversado com o cliente. Liguei nesse dia para o cliente, mas ele não conseguiu passar a liberação conexão remota. Coloco lá um comentáriozinho. O programador também coloca o comentário dele, para ficar registrado as informações que pós, né, do que eu cadastrei, eu coloco as informações pós que eu tive sobre ela. Importante eu sempre colocar alguns comentários aqui, tá? Que é a conversa interna do que foi falado sobre a tarefa. A aba apontamentos e startings, ela é mais de uso da programação. Então, nos apontamentos, os programadores vão apontar a hora que ele começou, a hora que ele teve que parar, quanto tempo que ele gastou na tarefa. O starting é onde ele teve que mexer no banco de dados, aonde vai estar disponível esse release. São informações mais técnicas da área de programação, tá? Então, para eu incluir uma tarefa, como que eu faço? Então, botãozinho incluir. Primeira informação que eu tenho aqui é este tipo, tá? Então, esse tipo aqui é importante a gente classificá-lo bem, tá? Então, eu tenho defeito, necessidade ou suporte. Quando eu vou colocar como defeito? Quando realmente for um defeito do sistema, tá? Então, eu fiz aqui, eu simulei aqui, deu erro aqui também, dá erro hora 001, hora 152, a hora que vai tentar excluir, dá um erro no sistema, não consegue excluir. Então, o que for realmente defeito do sistema, tá? Necessidade. O tipo necessidade é quando o sistema não tem aquilo, eu vou ter que desenvolver. Então, normalmente vai estar atrelado ao quê? A um relatório de requisito. Então, a necessidade, quando eu cadastro um relatório de requisito, vou cadastrar uma tarefa para o desenvolvimento daquele requisito, tipo N, tipo necessidade. E o tipo S de suporte é quando
eu testei aqui, eu não consegui realizar algum procedimento, eu estou com dúvida de como o sistema verifica determinada regra no código-fonte, eu preciso de ajuda da programação para entender tal regra, para entender qual o funcionamento, algo relacionado assim, que não é necessariamente um defeito e nem uma necessidade, porque ainda às vezes você está testando, você precisa daquele auxílio, daquela ajuda para detectar, é um defeito ou é falta de alguma configuração que precisa realizar, que eu busquei no manual, eu busquei nas telas de treinamento, eu busquei e eu não encontro essa informação, então eu preciso que algum programador veja no código-fonte como isso funciona. Aí eu cadastro como suporte para que eles me auxiliem, eles me ajudem a fazer tal funcionalidade, tá? A ter tal parecer, ok? Prioridade. Quando eu vou ativar a prioridade? Então, quando eu coloco aqui como defeito, eu posso. Então, defeito já tem, quando eu cadastro defeito, ele já fica em vermelhinho aqui para mim, ó. Desculpa, ele já fica com esse bugzinho aqui, ó. Quando eu cadastro como defeito, ele já fica diferente aqui, ele parece esse bichinho aqui, tá? Porém, quando eu marco que é prioridade, ou seja, defeito já tem uma certa prioridade, tá? Só que quando eu coloco prioridade, é aquele caso assim, tá? É defeito do sistema e a empresa está parada, a empresa não consegue fazer o processo, não consegue andar para frente por causa deste problema do sistema. Então, assim, é para ontem o problema, tem que ver agora. Daí, como que ele fica aqui no DevTools? Ele fica em vermelhinho e mais o bichinho dele aqui, do bug, tá? Se eu coloco que é, tipo, alguma necessidade ou suporte e fico só com a prioridade, ele vai ficar como esse caso aqui, ó. Ele não fica com o bichinho, né, com esse desenho aqui, mas ele fica como vermelho. Então, a prioridade, ele vai destacar em vermelho a tarefa, certo? Tomar cuidado sempre com o tipo. Então, vou colocar aqui defeito, prioridade alta, então precisa ver, tem que ser visto agora, porque a empresa está parada, alguma coisa desse relacionado assim, tá? Eu vou colocar aqui sinopse. É bom sempre colocar o erro. Então, por exemplo, hora 0052, sei lá, invalid tip, sei lá. Daí aonde? Ao fazer pedido de venda, ok? Então, você vai colocar o erro e uma breve descrição de onde, em que tela, a hora de confirmar, a hora de excluir, você vai colocar aqui, tá? É uma sinopse, é um resuminho. Cliente, quem vai ser o cliente, ok? Vou colocar aqui Zucchetti. Tá. Zucchetti. Contato. Vou colocar aqui com quem que eu vou falar, quem abriu, né, lá no cliente, com quem que eu vou falar lá na empresa, lá no cliente, para tratar talvez esse problema, tá? Se é uma tarefa interna, então eu estou abrindo, eu vou colocar Paula, tá? Mas se é lá da empresa Arquiteste, com quem que eu falo lá? Eu falo com o Valdomiro, tá? Em o contato com quem que eu posso falar lá, certo? Estes flags aqui, esses parâmetros. Homologação. Homologação eu vou marcar só se o defeito partiu de mim. Então, eu aqui, eu sou interno, eu fiz algum processo e deu erro. Eu estou cadastrando, então, homologação. Eu vi o erro. Ou, às vezes, está em homologação com o cliente. Então, o cliente ele não está usando o executável em produção. Às vezes ele disponibilizou um problema lá para ele está testando com algum executável, ele está testando ainda um boleto bancário. Então, homologação ainda está em teste, não está em produção, tá? Partiu do cliente, ele que falou para mim que está acontecendo problema. Ah, se foi eu que peguei o problema, então não partiu do cliente e é homologação.
Ah, não, é homologação, mas partiu do cliente. O cliente está com um executável, a parte lá de teste que está com problema. Então, está em homologação, porque o executável está à parte, o executável não é em produção, mas partiu dele, ele que detectou o problema, tá? Exige atendimento externo. Eu só vou marcar exige atendimento externo se for cobrar do cliente o relatório de requisito. Normalmente, quando eu cadastro o relatório de requisito e é aprovado e que vai ter orçamento, lá no próprio relatório de requisito já tem lá que exige atendimento externo. Então, na hora que eu colocar o relatório de requisito aqui, que ele já vai estar amarrado que exige atendimento externo, ele já marca automaticamente, tá? Mas é bom ficar atento, tá? Se o seu relatório de requisito ele tem um orçamento, vai ser cobrado aquilo do cliente, então eu tenho que, esse atendimento externo tem que estar marcado, tá? O meu projeto, eu tenho que determinar o meu projeto, DBEX will build. Então, por exemplo, o cliente está em qual versão? O cliente está na versão 21.3.2, tá? Então, o build é qual é a versão que o cliente está. O módulo, qual o módulo que ele detectou o problema? Ah, ele está fazendo lá geração de custo. Então, no módulo custo. Ah, não, ele está lá fazendo estoque, ele está fazendo inventário e está dando algum problema. Então, ele está no módulo de estoque. Ok? Então, aqui é o módulo em que tela que está o problema, no CRM. O saque veio atrelado de saque, então eu vou determinar aqui qual que é o saque. Então, ele vai buscar os saques aqui, tá? Se é homologação, não tem saque, tá? Se é implantação, o cliente está implantando ainda, não vai ter saque, ok? Relatório de requisito é o relatório, então eu abri o relatório lá com a melhoria, vou atrelar o meu relatório de requisito aqui. Executante, eu não vou colocar nada, tá vendo que ele até desabilita, por quê? Porque eu vou por sequencial. Então, o cadastro tarefa já está a pessoa da programação na fila que vai receber aquelas tarefas. E assim vai se trabalhando, tá? O responsável sempre o Daniel, que é o coordenador da programação, tá? Feito isso, todas essas informações são o que eu falo que é o cabeçalho da minha tarefa, tá? Estou determinando aqui o módulo, o build que o cliente está, se partiu do cliente, quem é o cliente, se é defeito, se não é, se tem alta prioridade ou não, tá? Defini isso. Agora aqui no resumo, eu vou colocar o meu resumo do problema. Então, eu posso copiar aqui, colocar aqui, se o meu resumo está bem claro, está bem feito, não preciso falar mais nada, só que já se fala por si só. Então, aqui é poucas linhas, tá? Então, aqui você vai detalhar, desculpa, aqui você vai resumir o problema de forma clara, ok? E aqui você vai descrever o passo a passo, todo o detalhe do problema. Todo o detalhe do problema você vai colocar aqui. Coloquem, gente, ó, em menu, fiscal, emissão de notas, notas de entrada, incluir. Ao incluir uma nota fiscal, ocorre tal erro. Detalhe a tela, detalhe o processo. Fala que você clica no botão, ou você coloca o botão de atalho, porque assim, às vezes esses detalhezinhos passam desapercebidos para que a gente possa esclarecer da melhor maneira possível para a programação, para eles conseguirem detectar o problema com maior rapidez e eles entenderem qual é o problema, tá? Então, a gente aí é uma ponte, então a gente tem que esclarecer, a gente tem que entender muito bem o problema, saber como que chega naquele erro, para eu detalhar para a programação como que chega naquele erro e eles verificarem o problema, tá? Então, aqui, quanto mais eu detalhar, melhor para ambas as partes, tá? Aqui o anexo, vou colocar o anexo, então tudo que eu tiver, se eu fiz uma documentação com passo a passo, eu coloco, eu tenho print do erro, eu coloco, eu fiz uma consulta na Econet, coloco, então todas as informações a mais de anexos, colocam aqui, tá? Porque aqui vai estar tudo reunido num só lugar para a gente verificar, para tirar dúvida, faz um documento legal aqui sobre o problema e sobre a tarefa, tá? Detalhes aqui nós não mexemos, tá? Então,
quando tem quando eu estou fazendo uma tarefa de necessidade, e normalmente já próprio relatório de requisito já tem as horas, então ele já preenche automaticamente as horas aqui, mas se não, eu posso vir aqui e colocar horas, só isso, tá? Mais nada, o resto aqui é tudo sempre a programação. Os apontamentos também é a programação que vai informar aqui, então os apontamentos que eles fizeram, quanto tempo eles gastaram, as horas que ele começou, a hora que ele terminou, tá? A aba conexões, então na aba conexões ele vai mostrar qual é a versão que o cliente está, a última atualização que ele teve, se tem algum endereço Ndesk ou TeamViewer, M, Terminal Server, vai aparecer aqui os dados do cliente, tá? Se tiver os dados do banco de dados, também vai ter informações aqui, o nome da senha do System, do SIS, para acessar os telefones do TI da empresa. Normalmente a gente coloca todo aqui nos dados para possível consulta, tá certo? Às vezes você pega a tarefa, eu preciso falar com o TI, então tá marcado aqui. Eu preciso conectar via terminal server, tá aqui os dados da conexão terminal server, tudo mais, tá? Não tá aparecendo nada porque eu coloquei Zucat, tá? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, vamos pegar um cliente GF. Tá? Então, ó, tá vendo? Então aqui ele tem os dados da conexão VPN, sei que para conectar lá via Net Manager, então tem os dados aqui, ó. Os dados para conexão via TS, as senhas das bases, tá? Então todos os clientes que disponibilizam essas informações têm aqui nos dados para a gente fazer a consulta e a gente acessar os dados, tá bom? Starting também, não cabe a nós, é a programação que depois que ela regularizou o problema, eles vão dar o check-in deles lá, vão dar o starting aonde que vai arrumar, onde que eles estão colocando esta correção, tá? Então nós aqui a gente não preenche nada, é eles, só para você saber que mexeu em tal tela, em tal lugar, em tal view, dependendo do problema que vai estar, tá? Fiz isso, cadastrei tudo, coloquei o meu resumo, o meu detalhe, anexei as informações certinho, vou lá, confirmo. Confirmo, ele vai cadastrar sequencialmente o número da tarefa, que é esse número de tarefa aqui. Ele vai trazendo. Eu cadastrei aqui, eu preciso colocar um comentário aqui que só pode ligar às 14 horas para o cliente. E agora? Tudo bem, você pode dar um alterar na tarefa e colocar, lembra do comentário? Posso vir aqui, ó, no comentário, dar um incluir e cadastrar meu comentário. Ligar para o cliente apenas após as 14 horas. Eu já deixo um comentáriozinho para o programador. E assim a gente vai trabalhando e registrando as informações adicionais aqui. Certo? Aqui nos botões é a mesma coisa, tá? O incluir, o alterar, o excluir. Os filtros, né? Então, além dos filtros que eu tenho aqui, a busca avançada, essa busca avançada eu posso buscar por uma palavra que ele vai trazer para mim todas as tarefas, por exemplo, web. Vou colocar web aqui, ele vai trazer para mim o que tem, tanto na sinopse quanto no resumo. Quais são as tarefas que tem a palavra web, né? Que está para testar, porque eu tenho um filtro aqui, com a palavra web, então ele vai trazer aqui para mim, ele vai fazendo esses filtros aqui que eu também posso fazer. Além de todos esses, eu posso também fazer a busca avançada, tá? Eu posso vir aqui e encaminhar determinadas tarefas, tá? Então, por exemplo, mas tudo que cabe a mim. Então, por exemplo, tem uma tarefa minha que eu quero encaminhar para a Dani. Então, eu venho aqui encaminhar. Quem vai ser o responsável agora? De mim para outra pessoa. Tá? Que eu consigo encaminhar para a outra pessoa verificar, ok? Não saiam apenas encaminhando, né, gente? Sempre a gente tem que ter aquela conversa, olha, eu estou encaminhando uma tarefa, dá uma verificadinha aí. Apesar que daí, quando ela entrar no DevTools com a senha dela, ela vai ver que vai ter uma tarefa nova para ela sobre a responsabilidade dela, tá? Tenho aqui relatórios personalizados que nos ajudam nas verificações, tá? Então, tem os apontamentos diários, mas quem usa talvez a coordenação para pegar os índices, fazer determinadas análises, gerenciar tempo e tudo mais, tá? Mas algumas coisas cabem a nós. Então, por exemplo, clientes que estão na versão,
Clientes que possuem DBEX Web. Então, ó, quais são os clientes que possuem DBEX Web? Eu consigo visualizar aqui. Tá? Então, são relatórios personalizados que nos ajudam aí a verificar. Tá? Última atualização dos clientes, o que você precisar. Então, sempre é legal checar os relatórios aqui que facilita a gente a verificação de alguns processos aí, tá? Aqui também tarefas faltando atribuir, tarefas que devo testar, ver comentário. Então, se eu estou selecionado aqui, clicar no ver comentário, ele vai abrir o comentário que está dentro da tarefa. Então, essa tarefa aqui, qual que é o comentário? Eu usei a tarefa para atualizar a tabela Web Service. Então, se eu clicar ver comentário, ele vai abrir exatamente aquilo. Usei a tarefa para atualizar a tabela Web Service. Então, ele mostra... São telas de atalho para a gente ir verificando e consultando coisas relacionadas à tarefa. Tá? De ferramentas aqui, o que é legal a gente saber... O follow-up que eu acabei mostrando para vocês. Tem lista de IPs, então os IPs de cada máquina de cada um, ele mostra aqui também, tá? Das pessoas. As ferramentas são mais de uso, lógico, né, gerencial e tudo mais. Os layouts de KNAB, então quais são os layouts de KNAB que o banco tem hoje? Então, Banco do Brasil, Santander, então tem aqui, tá? Para você consultar. Licença de uso, é legal também nós termos. Então, assim, aqui vai mostrar as empresas, tá? Qual é a validade da licença de uso que o cliente pode usar o sistema, tá? O que acontece? Toda vez que ele acessa o sistema, a base deles vai conectar com o nosso web service. Tá? Então, o que? Para consultar a licença, se ele pode entrar ou não, se está atrasado, se não está, se está ativo, qual é a data da validade. Então, pode ser que alguns problemas o cliente pense, venceu ontem, ele não vai conseguir acessar mais, enquanto o administrativo não vir aqui e trocar a validade dele. Tá? Quais são os usuários que têm? Então, por exemplo, a Açucareira Boa Vista, ela pode, o máximo de usuários conectar no sistema, 15 usuários. Então, eu tenho uma verificação disso, tá? Quais os clientes que estão ativos, quais os clientes que não estão mais ativos. Então, eu consigo visualizar por essa tela aqui de chaves, aqui na ferramenta de licença de uso, tá? As outras informações são só configurações de ambiente e tal. Então, o que nós vamos mais usar aqui? Tarefa, relatório de requisito e verificação de algumas informações, como release, como dados do cliente, as licenças de uso, o follow-up, tá? Então, essas são as ferramentas que a gente vai mais utilizar neste DebTools, que é uma ferramenta interna, onde todos nós acessamos, tá? Espero ter ajudado vocês aí em alguns conceitos, algumas praticidades aí no dia a dia. Qualquer coisa a gente está à disposição. Até mais!